Nós paramos no encontro passado, nessa lição de Emmanuel, né, corrigir e pagar, porque é muito interessante, assim, a gente está estudando Paulo Estevão, né, estudando essa parte de Paulo Estevão, né, que traz muita situação, assim, Caifás, o próprio Saulo, né, os próprios judeus mais, vamos dizer assim, ortodoxos, mais presos à letra, né, tendo esse comportamento assim de perseguir os irmãos do caminho e com os olhos fechados, né, toda aquela caridade que ali era feita, né, e Gamaliel na sua no seu cuidado, né, de conhecer, ele tem ali a prova realmente da força, né, do amor do Cristo, né, e é o que nós estamos buscando trazer para os nossos corações, né. E nesse estudo da justiça divina, é muito interessante a gente fazer essa reflexão, né? Errar, todos nós já erramos nessa vida, em outras vidas, mas o importante é já agora a gente, vamos dizer, endireitar o caminho, né? Corrigir e acertar as nossas pendências, vamos dizer, conscienciais, né? Que ninguém vai nos julgar, ninguém vai nos julgar. Esse é outro ponto também importante. Ninguém vai nos punir. É nós mesmos que vamos reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, e fazemos escolhas de mudar. E a mudança é sempre muito difícil, né? Ela, ela encontra muito empecilhos dentro de nós mesmos, né? É isso que o Emmanuel vem trabalhar, né? Então, ele coloca assim, já no início, né? Já coloca, vamos dizer, o objetivo desse texto. A cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Então, aproveitar o tempo, né? As provas estão aí, as situações estão aí para que a gente cresça, né? Nada acontece na nossa vida que não tenha um lado de sublimação do nosso espírito. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente acha o dia terrível, né? O Emmanuel comenta, mas é o momento de você mostrar a sua grandeza, né? O parente é uma cruz, né? Em vez de estar pedindo ali que você realmente ajude-o, né? É o momento de você mostrar a capacidade de indulgência, de perdão, né? Aí ele coloca também, né? O lar é o cadinho que te aprimora, quer dizer, é o ponto principal, né, do nosso processo de encarnar, do nosso processo evolutivo. O companheiro que desertou, abandonou a tarefa, seja qual for, né? A gente toma aquela atitude, não quer nem ver a cara do sujeito mais e tudo, né? No entanto, é esse amigo que te instruiu nos preceitos do silêncio e da tolerância. Aí Emmanuel vai tocando nesses pontos importantes e nós paramos aqui, nesse ponto que eu acho interessante. Se sucumbes às tentações, alega, renegando o TV, seja virtuoso quem possa. Então, é muito comum a gente ver falar assim, a gente fala assim, devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Mas eu não sou Jesus, eu não tenho a grandeza de Jesus para fazer, mas nós estamos falando de exemplo. Jesus não veio até nós com a grandeza do Cristo, ele veio até nós como humano, mostrando para nós o que nós já podemos obter, né? Quem não pode fazer a caridade do pensamento, a caridade da palavra, a caridade do silêncio? Quem de nós não pode fazer isso, né? Então, sair dessa, né? Seja virtuoso quem possa. Ah, esse é o Chico, eu não sou o Chico. Não, o exemplo dele vale para a gente sim, né? É lógico que para atingir o estágio dele tem muito trabalho pela frente, mas ele é um ponto de referência, como Jesus é um ponto de referência para nós, né? Então aqui está colocando, mas esse é um instante capaz de outorgar-te o louros da resistência, né? De você realmente dar um freio aos seus impulsos, né, às suas imperfeições. Então, a tentação é aquele momento, né, meu amigo? Você pode escolher por um lado, escolher o outro, né? O Chico Xavier brincava muito com esse negócio de tentação. Ele fala que você foge da tentação como você foge de um cachorro bravo, né?
Mas você fica torcendo para o cachorro te pegar, né? Você fica querendo ceder à tentação. É isso que o Chico colocava, né? Então, para quem tem lá suas tendências, né, às vezes ligado ao álcool, ligado ao fumo, ligado ao sexo, ligado a comer em excesso, etc. Então, a tentação vem, né? Mas esse é o momento, né? A tentação de falar mal do outro, e aí vai. Tem tantas, né, que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. De perder paciência no trânsito, aí vamos, podemos dar um montão de exemplo, né? E Emmanuel continua. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Essa cobrança é muito da nossa consciência mesmo, né? Porque quando a gente reencarna, nós já lemos sobre isso, né? Já estudamos, a gente faz um planejamento para essa vinda nossa. E os perrengues que a vida se apresenta, né? Eles são provas que nós escolhemos. E como é difícil, às vezes, a gente aceitar isso, né? A gente bota a culpa num, bota a culpa nisso, culpa Deus, culpa isso, culpa aquilo. E fomos nós que escolhemos. A família que nós estamos nela, a mãe, o pai, os amigos, o local de trabalho, a cidade que nós vamos morar, né? Assim, mas é traçado um plano geral, com o objetivo que a gente corrija essa ou aquela imperfeição que nós temos, né? E quando vem, a gente fica meio apavorado, né? A gente coloca aqui, retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Então, lembrando de Saulo, né? Saulo está se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, né? Mas depois vai vir um trabalho. A gente vai ver ao longo do estudo, e a gente já sabe bem a história de Paulo, você vê o trabalho que Paulo teve, né? Para se corrigir. Então, isso é bastante interessante. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Por isso que a doutrina espírita faz a caridade o ponto fundamental. A caridade como Jesus nos ensinou, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros, perdão das ofensas, né? Então, ali, benevolência, indulgência e perdão. Então, como Jesus nos ensinou, como está lá no livro dos Espíritos. Então, é muito importante quando a gente vai resgatar nossas dívidas, né, as nossas dificuldades, o caminho é se ver. O caminho é a da caridade mesmo. Né? Tarefa adiada é luta maior. Né? Não adianta fugir. Né? E a gente foge bastante. Né? E toda atitude negativa hoje, diante do mal, será jura de mora no mal de amanhã. Então, adiar, né, a gente vai ter cobrança, né, de juros, que é o que acontece, né? A gente vê aí muitas vezes, é dada a oportunidade, a pessoa abandona o lar, abandona a família, abandona os filhos, porque não aguenta mais, né? Mas vai no outro dia vai ter que se reencontrar, vai ter que resolver o perrengue, vai ter que resolver a pendência, né? Por isso que é dado esse título, né? Dessa passagem aqui, corrigir e pagar. Mas quando a gente paga com amor, gente, né, não é? A gente vai aprendendo, não fica mais leve, né? Não fica mais leve. O amor cobre a multidão de erros, né? A multidão de pecados. É isso que eu venho meditando bastante, né? Quando vem as dificuldades, vem as nossas lutas do dia a dia. Algum comentário, pessoal, antes da gente voltar lá para o nosso livrinho, para o céu e inferno, né? Nós estamos estudando as leis divinas. Quem gostaria de fazer um comentário, perguntas, dúvidas, Parece que considerações? a gente nem saiu do outro livro, né? Como as coisas se encaixam, né? É uma engrenagem Nossa, perfeita. é muito bonito, né, Janivaldo? Como a espiritualidade planeja as coisas, né?
É a engrenagem Muito perfeita. legal. Muito legal mesmo. Vamos agradecer a Jesus, né? Porque, só recordando o item 3, que é o que nós comentamos agora, né? Que é o corrigir e pagar. Felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, depuração completa do espírito. Só seremos plenamente felizes quando nós nos tornarmos espíritos puros. E como que faz isso? Toda imperfeição é uma causa de sofrimento. O que nós temos que fazer? Ir corrigindo as nossas imperfeições. Parece fácil, mas não é, né? E outra coisa importante, toda a qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação do sofrimento. Olha que legal. De onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Isso aí, está na nossa mão, né? Agora nós vamos entrar no item 4, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração. Não tem, é interessante esse que nós vamos entrar agora. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Essa frase foi tirada na adulteração. Depois nós vou trazer o livrinho lá do Paulo Figueiredo para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Enquanto consequência natural, você quer ler, Cláudia? Se a garganta está boa? Pode. Pode? Não? Então vamos lá. Enquanto consequência natural, a punição ressignificada na doutrina espírita é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio e deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Notas do editor. É muito interessante essa colocação do Paulo Henrique Figueiredo e do Lucas Sampaio, que são os tradutores, né, que trabalharam nessa obra, né, que cuidaram da tradução e da organização dela. Quem está colocando aqui é coisa muito importante, né? E eu lembro de um fato, eu tinha um ato de sentar com um amigo, ele morava pertinho lá de onde eu morava, lá em Campinas, e a gente vinha no ano certo. E aí ele começava a me perguntar as coisas e tal, ele via que eu estava lendo o Evangelho, eu estava lendo um livro da doutrina e tal, e fui conversando com ele. Chegou um determinado instante, ele virou para mim e falou assim, não quer saber mais não. Esse negócio tá me fazendo pensar muito, tem hora que eu fico assim com a consciência pesada, não quer saber mais não. Aí eu fiquei pensando, né? Porque que ele está sendo colocado assim, na medida que você vai tomando consciência que determinadas atitudes suas não são boas, principalmente quando você começa a estudar a doutrina com afinco, ou ouvir sobre a doutrina, ouvir as palestras e tudo, vai ampliando a sua consciência, naturalmente. Eu achei muito interessante que ele não quis isso mais, começou a dar trabalho, começou a incomodar. Também o nosso livre-arbítrio também pode nos levar também a fechar os olhos, né? A fugir de ampliar. E a gente acaba ficando refém, né? Você não consegue evoluir sobre isso. Então, são situações muito interessantes, né? Outra coisa que Paulo Henrique coloca aqui também, que me chamou a atenção, essa questão do arrependimento, da expiação e reparação. Aí ele deu uma explicação, ouvindo das suas palestras, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Paulo de Tarso se arrependeu quando ele tem um encontro com Cristo. Perfeito.
Depois ele tem encontro com Ananias, que o cura da cegueira, apresenta-o aos irmãos do caminho, que o recebe com muita restrição. Mas Paulo tinha vamos dizer assim, uma facilidade de falar muito grande. E ele achou que já podia, à medida que ele aceitou o Cristo, né, o Senhor, o que queres que eu faça, como ele já tinha uma bagagem, né, de conhecimento da lei mosaica, ele começou a estudar o Evangelho, ele se sentiu já preparado. E Ananias alertou, ele falou, calma, Paulo. Né? Aí ele foi falar, mas foi um fracasso, um fiasco. Nós vamos ver isso mais na frente no livro, só estou fazendo um spoiler aqui, adiantando um pouquinho, mas é algo que acontece. Então, o que Paulo teve que fazer? Teve que ficar espiando 3 anos no deserto. E ele teve que se abrir com aqueles que ele causou mal, que foi Aquila e Átila, se a minha memória não está me traindo. Ele teve que ali fazer, vamos dizer assim, uma exoneração de todos os erros, falar, olha, eu persegui, vocês estão sofrendo aqui no deserto comigo, foi culpa minha e tal. Essa é a expiação, é quando você se volta para dentro, vê as bobagens que você fez e se prepara para fazer o trabalho de reparação. Só depois de 3 anos que ele estava pronto para reparar o mal que ele havia causado naquela encarnação. Então é muito interessante a gente pensar, por isso é muito importante a nossa expiação. Você viu uma falha sua, vamos supor, você é muito colega, você não tem paciência, bom, muito bem, mas você precisa fazer uma reflexão de qual é a raiz desse sentimento. Por que você está tendo aquele comportamento? Esse é o trabalho de se conhecer. Para que a gente tenha condição de partir para o processo de reparação. Eu achei essa explicação do Paulo Henrique Figueiredo bastante rica para a gente entender esse processo de arrependimento, expiação e reparação. Todos nós vamos ter que passar. Muitos de nós estão no processo de reparação já ganhou estrutura para isso, mas muitos de nós estão no processo de expiação, vivendo as experiências, né, na família, internalizando o próprio comportamento, se observando, se julgando e ganhando força para fazer o trabalho de mudança comportamental, de mudança de hábito. Porque quando fala em mudança de hábito, por que vem pessoas que vêm até aqui como psicopata? Que ele criou o hábito de matar, por exemplo. Para ele é natural, não sente nada. Virou um hábito do espírito, essa violência. Enquanto ele não se arrepender, enquanto ele não fizer um processo de expiação, ele vai estar preso a esse hábito maléfico. Ou o hábito, por exemplo, de falar mal dos outros. Ou o hábito de roubar, né? Que são chamados cleptomaníacos. Então, tudo isso são coisas que, enquanto não houver o processo de arrependimento e o processo de expiação, a pessoa não consegue sair do quadro. Por isso que terapia, às vezes, é muito demorado. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira fazendo terapia, tendo ajuda de psiquiatra, psicóloga, etc., e anda pouquinho, porque ela não fez devidamente o processo de expiação. Então, eu achei muito interessante essas explicações que o Paulo Henrique de Figueiredo nos trouxe, né? Então, a punição é sempre consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Vamos ler essa notinha aqui, né? A consequência do mal convertido em hábito adquirido está na sua inerência ao sofrimento moral. Se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, eu vou sofrer por causa desse mal. Eu não vou ter a confiança das outras pessoas. Porque a pessoa que fala mal de você, de outra pessoa, você já não fica meio assim alerta, que ela pode também estar falando mal de você? Então, ela não consegue ter confiança das outras pessoas. É um hábito terrível, não é? O hábito de roubar, a pessoa não resiste. Né? Ou o hábito da corrupção. Ou o hábito, né, de se colocar acima da lei, de se colocar acima das pessoas. Nós estamos vendo isso acontecendo no mundo. Né? Enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada excessantemente, como estímulo
para que se arrependa e o supere. Então, esse é o processo de expiação. Né? Tem um processo anterior de arrepender, está ali sofrendo com aquilo, e depois vem para que se supere, tem um processo de expiação, e depois ainda tem que consertar os efeitos causados por esse mau hábito. Então, é muito interessante essa colocação que nos é trazida, né? Então, vou voltar agora lá, se não tiver pergunta, considerações de vocês com relação ao que está sendo colocado aqui. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, ou seja, enquanto a gente não compreender os inconvenientes dos nossos hábitos que não são bons, né, a gente não é motivado a corrigir isso, né, em suma. Né? Mas vamos ver o que aconteceu com esse item 4, o comentário do Paulo Henrique. Então, essa frase não tem, se vocês pegarem a edição adulterada, vocês não vão ver essa frase aqui. Opa, aqui. O negócio está esperto aqui. A punição é sempre consequência natural da falta cometida. O espírito, né, nós já lemos, sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada excessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Comentário. A primeira frase foi retirada na adulteração. Ela representa a condição natural do castigo, regido por lei natural, e não por uma determinação divina deliberada. Não é Deus, é uma lei que rege, que nos leva a corrigir os nossos comportamentos, os nossos hábitos que não são bons. Ele coloca, a punição que será definida entre os itens 4 a 9 da edição original é uma condição ou sentimento do espírito que comete a falta conscientemente, compreender a diferença entre o bem e o mal, do que tange a escolha que fez. Quando ele já compreende que o que ele está fazendo, que, por exemplo, vou pegar esse negócio de falar mal, né, para facilitar. Falar mal não é uma coisa boa, mas ele tem esse hábito, quando começa ele não aguenta. Aí estou lembrando um caso da irmã do Chico, e ela tinha um problema muito sério. Aquela mineira recebe muitas pessoas na cozinha, né? Ali faz o pão de queijo, toma um cafezinho e tal. Aí as amigas dela vinham e tal, a hora que ela via, assustava, estavam elas falando mal dos outros. Né? E teve um dia que ela colocou uma placa lá, aqui é proibido falar mal dos outros. Aqui é proibido. Aí as amigas vinham, mas por que você escreveu isso aqui? Por que vocês começam? Aí a hora que eu vejo, eu caio no hábito e entro na conversa. Então, para não entrar, estou pedindo que vocês não comecem, até que eu consiga corrigir isso. Eu não sei se eu contei a história todinha, né? Acho que a história é um pouco mais detalhada do que isso, mas não é interessante? Então, a gente precisa de um stop. Falar, no trânsito, por exemplo, perder a paciência, né? Buzinar. Né? A Cláudia é a minha placa, né? Faz você de novo, aí, bravo com os outros aí. Né? Mas eu sei que isso não é bom para mim. Né? Faz mal para mim. Eu fico nervoso, ninguém me escuta, porque eu estou falando dentro do carro, quem escuta é ela, coitada. Né? E eu mesmo. Então, não adianta nada. Né? Então, o que a gente precisa no trânsito? De gentileza. A pessoa quer passar, você deixa passar, não fica competindo. Né? Eu estou treinando fazer isso. Então, é muito interessante que, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a gente vai entendendo melhor a diferença entre o bem e o mal, olhando para a gente, né? A gente vai ganhando força para ir corrigindo. E toma tempo mesmo. O hábito é terrível, o hábito é danadinho, né? Como o hábito de beber, como o hábito de fumar, são hábitos difíceis, né? Caso não estivesse consciente do mal, não haveria motivo para se arrepender. Então, a gente só se arrepende quando a gente toma consciência do mal que a gente está fazendo, é ou não é? O espírito ignorante que ainda não tem a compreensão racional dos seus atos, não tem responsabilidade moral, que interessante. Nem tem que se arrepender daquilo que não alcança o seu entendimento. Então, a lei é de acordo com a nossa... Por isso que está no livro dos Espíritos, que a lei está escrita na nossa consciência.
Mas a gente vai evoluindo, a gente vai tomando consciência. Por isso que esse meu amigo pediu que não falasse mais nada para ele, que ele não queria mais deixar de ser ignorante, que estava ficando muito pesado para ele. Paciência, né? É um direito dele. E a gente tem que respeitar. Cada um tem seu tempo, né? A observação, a ordem dos itens, como Allan Kardec os elaborou, foi muito modificado pelos adulteradores. Vamos indicar a correspondência entre eles para quem desejar comparar os textos. Esse item 4, na edição original, teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 7. E aí, depois que a gente for no item 5, a gente volta a comentar. É muito interessante, né, essas adulterações, né? Algum comentário, pessoal? Eu estou me fazendo entender, eu estou complicando, né? Está clarinho, como diz os mineiros? Ninguém fala nada, estou imaginando que está clarinho, hein? Não, está clarinho e ao mesmo tempo não está. Ah, então me ajuda aí. Não. Eu ia comentar com você, quando você estava falando, né, sobre a punição, né, que é. A punição quem dá para a gente somos nós mesmos, porque você estava comentando a respeito da gente tentar ser o melhor possível. Porque a perfeição não está na Terra, né? Esse é o problema. Como é que a gente vai ser perfeito? E aí eu perguntaria para você uma coisa assim que eu tenho me perguntado muito, que acontece comigo. Eu li até um texto de um livro como é que ele chama? Francisco do Espírito Santo Neto, que é um livro que chama Imensidão do Sentido, não sei se você conhece, que fala da personalidade perfeccionista, que é uma coisa que muito acontece com a gente, que tem um pedacinho do texto que é meio um pouquinho grande, mas que eu me coloquei ali, me identifiquei, que é assim, esperar de nós e dos outros a perfeição é profundamente destrutivo para o nosso relacionamento interpessoal. O perfeccionismo, que eu acho assim que a gente começa a querer tudo muito certinho, né? Mas não é pelo fato de... porque a gente já tem essa mania, né? Então, ele que fala, o perfeccionismo nos coloca num estado tão grande de ansiedade e inquietação que cometemos mais erros do que o normal, porque em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto, ficamos amedrontados com a expectativa da perfeição. Aquele que sente superior nutre um desdém arrogante sobre os outros. Supõe ser o melhor em virtude de seus supostos padrões morais e intelectuais. Mas ele se esquece de que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Então, às vezes, o que pegou para mim foi a parte que ele fala que quando a gente se cobra muito, acaba ficando difícil até para a gente trabalhar no intercâmbio mediúnico. Porque você começa ali e fala que a gente fica se esforçando para colocar tudo certinho ali, conforme o espírito chega. E você começa a ter um trave, porque você acaba não... As forças espirituais não chegam, principalmente nesse momento, entendeu? Então, é um sofrimento muito grande que a gente tem com essa história. Um quer ficar ignorante, como você falou, não quero saber mais nada. Mas a gente sabendo, querendo não ser perfeito, né? Que a gente sabe que nunca vai conseguir, mas a gente tem a tendência de querer a perfeição, né? Então, é uma personalidade perfeccionista, ela também acaba tendo os entraves, né? Os bloqueios, porque nós estamos comentando sobre isso, por isso que eu estou falando.
Então, esse livro ele é muito bom, porque ele fala muito da mediunidade, né? E essa personalidade perfeccionista acaba atrapalhando um pouco no intercâmbio mediúnico. Um pouco não, bastante. Não sei se você me entendeu. Entendi, sim. Eu acho que entendi. Eu acho, né? Falando, você vai ver se eu entendi ou não. Olha, quando eu entrei na doutrina espírita, a pessoa que me orientou, uma pessoa muito amorosa, a primeira coisa que ele falou para mim, a primeira pessoa que você vai ter que perdoar é você mesmo. Eu nem sabia por que ele falou isso para mim. Então, na medida que eu fui estudando a doutrina, fui ver o padrão de Jesus, o comportamento dos discípulos, as mensagens de Emmanuel, e todo esse material que nós vamos lidando com ele, os livros de Allan Kardec, e a gente arrumou um espelho, né? E à medida que esse espelho ia ficando limpo, mais a gente se via nesse espelho e via as imperfeições. E o orgulho é danado, né? Porque você não quer ter defeito, mas você tem. E a gente quer, muitas vezes, atingir um determinado estágio evolutivo que você precisa passar por etapas, não adianta. Sim. Então, você já parou para pensar por que a gente adoece? Por que existe a doença do corpo? É quando há o desequilíbrio entre o que você quer ser e o que você é. Aí gera ansiedade, gera às vezes pânico, gera uma série de coisas não positivas para a gente. E a gente esquece de se perdoar, né? Que é uma recomendação. Que a doutrina espírita, gente, ela vai te colocar de frente desse espelho, do guia e modelo. Ela vai te colocar, não tem como. Você vai estar de frente desse espelho. E você vai ter que aprender a se perdoar, a conhecer como que é esse processo lento de evolução que todos nós estamos passando. O Preto Velho, às vezes, falou para o meu filho, a gente vem muitas vezes por encarnação para corrigir uma imperfeição. Uma. Se você tiver sorte, você vai conseguir. E muitos não conseguem. Então, quando você está no mundo espiritual, você vai escolher uma imperfeição, que é, vamos dizer assim, que está te trazendo mais sofrimento, e você vai buscar corrigi-la. Ou não, às vezes você escolhe uma mais fácil, né, para você ter a alegria de estar vencendo e tudo. Quer dizer, depende de cada um vai fazer a sua escolha no mundo espiritual, mas depois que a gente escolheu, montou o plano de vem para cá, a gente vai passar pelos perrengues. E a gente precisa desse mecanismo do perdão, a gente se perdoar. E a gente tem muita dificuldade com isso. O espírito, então, é danadinho, ele bota muita carga nas costas. E não precisa, porque o jugo é leve. Exato. O jugo é leve. E a gente tem que lembrar que o jugo é leve. Se está pesado, também é isso. E aquilo que eu falei para você, da cruz, que você está carregando, mas se você lembra de Jesus, tudo que ele fez, que você deixa um pouco na mão dele, aí a cruz se torna asa, não é mais cruz, né? É uma coisa que você tem que entender. Só que a gente tem hora que a gente toma as rédeas das coisas, né? Esse é o problema. E a gente precisa de ajuda. Não tem como andar sozinho. A gente precisa do outro. Isso. Não se evolui sozinho. E o movimento tem que ser nosso. Você quer ajuda? Você tem que se mover. Não é o outro que vai olhar, está precisando de ajuda, eu vou lá. Não, não é assim. Tem que haver um movimento. Pega Jesus, o cego, né? Pega o cego, que veio falar que Jesus ia passar ali. Ele vê o movimento. Ele não enxerga, ele não via Jesus. Mas ele gritava, e o pessoal, fala baixo, né? Ele gritava, Jesus, me socorre, Jesus, né? Então, muitas vezes, tem que haver esse movimento, ele larga a capa e vai ao encontro de Jesus. O que era a capa? A capa era dada ao direito da pessoa me ligar. Ele abre mão da capa e vai lá, eu quero encontrar o mestre. E quando chega em Jesus, Jesus é ótimo, né? O que queres que eu faça? Porque até isso nós temos que falar com Jesus. O Jesus, o que eu preciso é disso, Jesus. Eu quero enxergar de novo. Né? Olha como o Evangelho vai ensinando a gente a postura que nós precisamos ter diante do Mestre.
eu estou cego, não me ajuda, né? E eu vou gritar mesmo, né? E tem outro cego, que é o cego, acho que é o cego de Jericó, que as pessoas conduzem ele até Jesus, né? Então é muito interessante, são duas situações de cura completamente diferentes, né? Aquele que grita, né? E tal, e o outro que é levado pelas pessoas, mas Jesus, para esse aí, Jesus dá uma recomendação muito especial, não volta para a aldeia, não, tá? Te dei aviso, volta para sua família, mas não volta para, ou seja, não volta para os velhos hábitos, senão você vai ficar cego de novo. Isso, Então a gente precisa verdade. ver que hábitos que nós temos que estão nos causando a doença. Porque quando vem a doença na vida da gente, é hora de a gente perguntar por que eu estou passando por esse perrengue. Né? Para quê? O que eu preciso? Qual é o hábito que eu estou tendo que está me causando esse sofrimento? E a resposta demora. Né? Exige um trabalho seu, um movimento seu para sair daquela situação. Então é muito interessante que a punição, a doença não é uma punição, por um hábito que não está bom. Mas você precisa sair. Né? Precisa sair daquele quadro, senão você não vai se curar. Né? Então é muito interessante quando a gente começa a entender o Evangelho com essa profundidade. E é normal isso que a gente está passando, viu? Que você está colocando aí, da perfeccionismo. É normal. Nós estamos no processo de aprendizado. A gente não pode É, se cobrar demais também, senão a gente adoece. sim, sim. Né? É, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que meu filho deu para mim, que ensina assim, muita coisa a respeito de mudança de hábitos, né? Que muda assim, consegue se mudar rapidamente, mas tem uma coisa muito interessante que li nesse livro, que eu estou no começo, ele fala sobre que que nem a inconstância. Eu me sinto uma pessoa muito inconstante. Eu sou hoje uma coisa, amanhã eu sou outra, amanhã eu estou do outro jeito. É uma coisa muito esquisita isso, né? Mas aí ele disse assim uma coisa sobre o treino, né? Sobre fazer os exercícios do corpo, que você treinando o corpo, você consegue logo deixar a mente mais livre. E é interessante, porque eu estou muito preguiçosa para fazer esses treinos de, tipo, vou fazer exercício, a gente não faz do jeito que deveria fazer. E a gente sabe que isso, o movimento do corpo leva o movimento da mente. E às vezes é por isso que a gente sofre mais. Não, Bom, né? vou te dar um conselho que eu recebi, vou dividir com você. Eu sempre tive esse problema também. Tá? Aí a médica que estava cuidando de mim falou assim: ó, você não consegue, você assim, tenta caminhar 10 minutos, mas com o objetivo de chegar em meia hora. Né? Ou vai fazer uma musculação, fazer um exercício. Então, é uma luta grande para a gente adquirir um hábito, por exemplo, de fazer uma atividade física, seja caminhar, seja uma academia, seja o que for, né? Mas, se você não fizer isso, como é que você quer vencer determinadas dificuldades que seu corpo está te apresentando? Né? Então, são decisões que nós precisamos tomar, né? E muitas vezes não é fácil. Mas o importante é o seguinte, a gente não desistir. Né? Sim, A gente não desistir. Porque persistir, Jesus nunca cobrou perfeição de ninguém. Você já notou isso? Você já viu Jesus cobrando os apóstolos? é verdade. Ele vira Não, para Judas e fala assim: vai, Judas, faz o que você tem que fazer. Ele sabia o que Judas ia fazer. Nem isso. Ele falou: vai lá, você vai ter que passar por isso. Enquanto você não passar por isso, você não vai ter o processo de arrependimento, você não vai ter o processo de expiação, você não vai ter o processo de evolução, você não vai ter de reparação. E Judas passou exatamente por esses estágios de uma maneira muito, muito difícil, né? é, Que ele passa por um suicídio, ele sofre com aquela situação, ele tem que espiar essa situação em várias encarnações, para depois vir como Joana d'Arc, fazer um é, trabalho em nome de Jesus, libertar um país para que ele pudesse receber o Consolador prometido. Então, Judas fez um trabalho de preparar a França, proteger a França para que ela cumprisse
recebesse Allan Kardec e todos aqueles que trabalharam em volta de Allan Kardec e nos trouxesse essa obra maravilhosa que nós estamos estudando aqui agora. É verdade. Tem mãos de Judas, né? Tudo isso que nós estamos estudando aqui agora tem a mão dele, através de Joana d'Arc. Então, a gente vê a grandeza, a sabedoria e do amor de Jesus em nossas vidas. Então, não desanimar nunca, né? Não desanimar nunca. Porque, olha, a coisa mais importante que eu vou falar pessoalmente, que eu aprendi na doutrina espírita, é que nós somos espíritos eternos. Temporariamente, passando um perrengue na carne. Isso. Para corrigir, talvez, uma imperfeição. Na realidade, nós esse consigamos. mundo é uma ilusão, né? Esse mundo que nós estamos vivendo na carne é uma ilusão. O verdadeiro mundo mesmo é o da espiritualidade, né? É isso, é isso. Ó, lá não tem dor, não tem sofrimento. Tudo vem da mente. Se a gente conseguir realmente criar essa mente, evoluir nosso pensamento, ter controle dos nossos sentimentos, nós vamos fazer uma passagem boa, né? Perfeita eu não diria, mas boa, já tendo consciência de tudo isso que nós estamos aprendendo. Eu acho a riqueza da doutrina espírita, né? É isso. E vamos nos perdoando, gente, porque não tem outro jeito. Essa foi a primeira lição que eu recebi na Casa Espírita. Ele falou assim, e eu não sabia por quê. Hoje, eu estou começando a tomar consciência por que esse senhor querido me deu essa orientação. Porque quanto mais eu estudo a doutrina, mais limpinho vai ficando o espelho. Exatamente. Paciência, né? É melhor conhecer agora, né? É verdade. Ganhando tempo. Ô, gente, mais algum comentário? Senão nós temos uma lição de Emmanuel aqui hoje, mais uma, né? Opa, tem hora que é difícil clicar lá, vai lá. Lá, devagarzinho. Deixa eu ver qual que é. Item 50. O bem que nos falta, ó, chique, hein? O bem que nos falta. Se o Faustinho estivesse aqui, ele ia falar, agora vai apertar. Muito bom. Vamos lá na Justiça Divina. Item 50. Então, gente, o trabalho que esse Emmanuel fez, né, gente, é algo assim que eu... Então, bem que nos falta. Vamos abrir aqui. Bem que nos falta. Você lê para nós, Cláudio? Nós temos a nossa leitura aqui. Bem que nos falta, Isso. Né? O bem que nos falta, reunião pública de 14/8/61, primeira parte, capítulo 7. No caso nosso, 8, né? 4. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam, no lar, as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Aos que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam, por vagabundo, o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça
e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam rosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de peregrina. E há os que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia, a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aberções. Nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, uma vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer. O bem que nos falta. Muito bem. Então, Emmanuel começa já botando o objetivo da mensagem, né? No estudo da perfeição, começamos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Ou seja, o nosso semelhante é o nosso espelho. Então, reclama do outro, fica atento que, né, que possivelmente é o ponto que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Isso é um conselho já conhecido, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse parágrafo, essa frase? Vamos lá. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública. Instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Então, o Mano está chamando a atenção, né? Então, a gente primeiro tem que olhar como é que nós estamos. Quando a gente abre o nosso armário, né, a gente abre o nosso armário, e a gente, será que tudo ali que está no armário são coisas que nós realmente precisamos? Sapatos, roupas, etc, etc, etc. Será que não tem nada em excesso ali? Quando a gente vê nossos hábitos alimentares, a nossa casa, será que nós poderíamos ter um hábito alimentar mais frugal, mais saudável, e dividir um pouco desse excesso com aqueles que pouco têm, né? Eu acho que é isso que Emmanuel está chamando a atenção da gente. Eu não sei se eu estou fazendo a interpretação correta. Algum comentário, pessoal, sobre esse parágrafo também? Está tranquilo? Olha, esse ponto também é muito interessante. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Então, a gente vê muitas vezes histórias, né? A gente conversa com as pessoas que servem as casas, que trabalham como auxiliares domésticos, né, nas residências, que se faz uma diferença entre que vamos dizer assim, os da casa estão
recebendo na alimentação, e a alimentação deles são diferentes. Não trata as pessoas como irmãos e irmãs, né? Apesar de estar ali ajudando e tudo. Faz distinção, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. Como estão nossas atitudes em relação àqueles que se fazem de servidores na casa, como que a gente se coloca, né, dentro do nosso lar, posição que nós temos, né? Se elas são cristãs ou não, se elas estão de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, né, com o Evangelho. Então, são pontos, né, para a gente... Emmanuel está elencando aqui vários pontos para a nossa meditação, né, em relação ao nosso comportamento. Algum comentário também em relação a esse parágrafo? Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência de fera solta. Discussões, briga. Às vezes o lar é um verdadeiro campo de batalha, né? O Emmanuel, em outras mensagens, ele fala que a guerra começa nas famílias, entre as nações, mas começa na família. É algo para a gente dar uma... Se a gente quer a paz no mundo, nós temos que primeiro trabalhar pela paz em nosso lar, né? Aos que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. A gratidão é algo fundamental em nossas vidas, né? Quanta ajuda a gente recebe, né, gente? No lar, né? E às vezes a gente reclama de coisas que não faz sentido, né? Então é algo para a gente pensar também. Vamos estar chamando atenção que muitas vezes a delinquência, né, a gente está causando ela em casa, né? Outra coisa que a Mano coloca, né? Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Às vezes a gente não faz isso em palavras, mas faz em pensamento. Muitas vezes fechando o vidro do carro, muitas vezes fazendo cara feia, né? É algo para a gente pensar também, né? Algum comentário, pessoal, sobre essa passagem? Esse capítulo 8 vai ter muita mensagem de Emmanuel, viu, gente? É o capítulo onde Emmanuel mais se manifestou em mensagem, foi esse capítulo 8, né? Da justiça divina. Não é por acaso, né? Outros guardam enciclopédia na cabeça e jamais lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelhado à ignorância. Vou dar um testemunho pessoal, uma das coisas que ainda pesa muito no meu coração. A minha avó materna, que era uma mãe de criação, né? Mas é uma pessoa doce, ela trabalhou não era alfabetizada, trabalhou muitos anos como operária em fábrica de tear, né? Fábrica. E, e ela e ela tinha assim, vontade de aprender, mas apesar de ter, né, uma professora em casa, de todos os netos serem alfabetizados, ninguém tirou um tempo nem paciência para sentar com ela e ensinar ela a ler e escrever. Eu poderia ter feito isso, né? Eu poderia ter feito isso. Mas ela aprendeu, pelo menos, a assinar o nome dela, né? Ela foi nossa madrinha de casamento e eu fiz questão, né, que ela assinasse, né, a nossa, como testemunha da nossa união, como nossa madrinha também de casamento, no civil, né? E é um negócio que até hoje me incomoda, né? Eu lembro disso, me incomoda.
Hoje é menos, né? A gente não vê tanto essa questão. Hoje mais a questão do analfabetismo é mais funcional. A pessoa não consegue interpretar um texto e tudo. É um trabalho mais apurado que a gente precisa fazer com os nossos, se a gente tiver a oportunidade, né? De poder ensinar e tudo, a pessoa realmente pegar um texto, conseguir ler, conseguir entender as mensagens que estão ali, né? Que não é, que hoje tem acontecido muito, a pessoa tem a formação, mas não consegue entender o que está escrito. E hoje é muito legal, porque hoje a própria internet abre espaço para você ajudar as pessoas a uma compreensão maior. Então, essa é uma das coisas que eu guardo no meu coração, que me incomoda bastante, né? A oportunidade que eu perdi. Viu, Mas, Antônio? Viu, Antônio? Até hoje tem sim muitas. Quando eu trabalhei na periferia, né? Pessoal, a gente via muita senhorinha que tinha vergonha, muita vergonha, de falar que não sabia ler aquele documento que você mandava para fazer um exame, e a pessoa se não conseguia falar. Aí até que você vai chegando na pessoa, porque lá no lugar onde eu trabalhava tinha uma casa que chamava Casa da Sopa, e tinha um pessoal que dava aula para essas pessoas de idade que não sabia escrever o nome e tal. Mas é um sofrimento para eles, um sofrimento muito grande. Quando você fala, assina aqui, eles têm muita vergonha porque não sabem assinar. Realmente é duro, viu? Não é fácil, não. Mas quando você fala, vai numa escola ali, eles estão ensinando, parece que vem uma alegria tão grande neles. É uma coisa assim que a gente não consegue, é que nem a distância que a gente se coloca diante dos outros, a gente não consegue entender o que um está passando e o que você está passando. Essa é a distância que às vezes faz a gente ficar separado, né? É viver o outro, né? Você falar o que aquele outro está passando, é empatia mesmo. Você fala, não, você. É difícil, viu, Antônio? A gente se sente mesmo eu assim. sei, eu sei. Não, eu tive a oportunidade, falar rapidinho, que já está chegando o momento de finalizar, né? Eu tive a oportunidade, quando eu estava com meus 18 anos, de trabalhar no Japão um período, né? Fazer um estágio no Japão. E lá era outra coisa, eu me sentia analfabeto, porque eu não conseguia ler nome de rua, não conseguia ler nada, né? E na época que eu fui lá, já faz bastante tempo, foi em 75, já quase a minha idade, né? Era tudo, a gente ia viajar, às vezes fim de semana ia conhecer outra cidade e tudo. Você ia num restaurante, você não entendia nada, era um analfabeto, e a gente não falava japonês também. Então, eu vivi na carne, o que é você não conseguir ler, né? Imagina. Você não conseguir ler. É uma loucura, entendeu? Você se perde, igual eu tinha escrito em japonês um cartãozinho que eles fizeram para mim. Quando eu me perdi, eu entregava para o guarda, eu falei, estou perdido, por favor, me levar para tal endereço. Ai, que dureza, Era hein, um Antônio? camarada. Não, você precisava do cartãozinho para sobreviver lá, né? Foi uma experiência muito interessante. Eu não sabia, não, que você tinha ido para o Japão. Oi, tá vendo? Uma experiência mesmo. Boa. Eu era bem novinho, né, quando eu fui, mas foi interessante, né? Um convívio, assim, eu tive uma convivência muito grande com eles, um carinho por eles enorme, sabe? Mas isso é outra história. Pessoal, já deu a hora. Tem alguém animado em fazer a oração de encerramento? Animadão assim, hein? Ninguém está animado? Então tá. Então, gente, olha, vamos agradecer muito a Jesus, a espiritualidade do nosso cantinho, a vocês, né, pela boa vontade, estarem aqui reunidos, vibrando em favor do aprendizado, com carinho, a gente sente isso no coração. Então, gratidão é muito importante, né? E é uma gratidão, assim, da gente estar compartilhando essas luzes, né? Fazendo uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o trabalho que nós temos pela frente. Isso é muito bom.
E assim agradecemos, Jesus, te agradecemos, espiritualidade amiga do nosso cantinho. A gente conhece alguns nomes, né? Como Irmão Bento, entre outros que lá trabalham, né? Que a gente tem notícia. A gente tem contato com alguns durante as nossas reuniões mediúnicas. Nossa gratidão a todos vocês pela proteção, pelo carinho nessas horas. E vamos depositar lá na sala 1 mais uma vez, tudo que nós trazemos de bom em nós, e confiando que nós também participamos dos trabalhos da casa durante o nosso sono, durante o nosso recesso, que a gente ore, peça sempre a Jesus que a gente esteja pronto, dar um pouquinho, né, como espírito, ajudar naquilo que nós já podemos ajudar. Pouquinho, sabemos, mas já é alguma coisinha, já é um aprendizado que vai nos fortalecendo cada vez mais no bem. Vamos depositar essas rosas lá na sala 1, dar um laço bonito, com a oração que Jesus nos ensinou. E assim oramos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós tenhamos um fim de semana de muita paz, de muita luz. No domingo nós temos trabalho lá no centro, os estudos, né, do livro dos Espíritos, do livro No Mundo Maior. Que Deus ilumine a todos vocês, que continuem sempre se esforçando para trazer o conhecimento para o coração e se libertar cada vez mais das amarras das nossas imperfeições. Que Jesus abençoe. Amém, Antônio. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Consegui, Elisete. Ai, eu não estava conseguindo, Antônio, acessar. Ah, meu Deus. Depois eu consegui. Mas Graças tudo a Deus. bem. Boa noite. Um abração. Boa noite, querido. Fica com Deus. Tchau.